tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um videocast Conexão e Transformação, dentro do quadro Pílulas do Conhecimento. Eu sou Lívia Andrade, consultora pedagógica do Instituto Flamboyant. Eu trouxe hoje um assunto super atual, pertinente, polêmico e profundo para a gente trabalhar, que são as casas digitais. E aí eu começo fazendo uma pergunta para gerar uma reflexão em cada um de vocês. A vida é instagramável? Esse termo, inclusive, ele surge justamente dentro dessas casas digitais, porque hoje tudo o que a maioria das pessoas vão fazer, elas querem postar no Instagram. Então, os ambientes já são preparados de uma maneira geral para serem instagramáveis. Você chega numa clínica, por exemplo, para uma consulta médica, existe um cantinho instagramável. Um restaurante, uma boate, qualquer lugar que nós possamos pensar em ir hoje, existe já esse termo e a possibilidade arquitetônica dessa construção. Isso é positivo? Isso é negativo? O que isso gera para nós? De uma forma geral, é legal a gente se comunicar. E através das mídias sociais, né, mídias digitais, sociais como são chamadas, nós estamos trazendo um pouco da nossa vida e do nosso dia a dia. Conforme nós falamos no quadro Psicanálise, a grande questão é o excesso. E existem pessoas que não estão conseguindo viver uma vida real porque elas estão buscando sempre ser instagramáveis. Elas querem sempre postar a todo minuto e o tempo todo e, de certa forma, criar uma vida que não é real. Demonstrar. Então, enquanto terapeuta sistêmica que eu sou, muitas vezes eu percebo dentro do consultório um nível muito grande de frustração, principalmente por adolescentes e os jovens, as pessoas mais jovens. Por quê? Porque elas querem postar todo dia aquele prato lindo e maravilhoso de um restaurante. E nós não vamos a restaurantes todos os dias. Então, começam a criar até mesmo fundos falsos, e hoje a própria mídia digital já promove isso para a gente através dos filtros, né? E de cenários, e de muitas questões dentro do que acontece. Então, parecer que a vida é isso, todo dia aquilo que é postado, de uma forma muito bonita, a pessoa está ali maquiada, falando, criando movimentos, e às vezes até vivendo situações que não são pertinentes. Outro dia, assistindo uma série de televisão com meu filho, que acho que chama 911, né? Que é 911, que é o número que acessa o socorro nos Estados Unidos. O número que você chama, o corpo de bombeiro, a polícia, que é direcionada à ajuda. E uma dessas blogueiras, né? É uma influencer digital com não sei quantos milhões de seguidores, numa casa que estava para alugar ali, filmando como se aquela casa fosse a dela, como se ela tivesse acabado de adquirir aquela casa. Então, filmando cada recanto da casa que, entre aspas, ela havia acabado de comprar e de adquirir. E fazendo isso em tempo real, num stories. E os seguidores filmando, até que de repente ela tropeça, cai, bate a cabeça e fica presa dentro de uma sauna. E, inclusive, quem chama o socorro é um dos seguidores, mas que não sabe dizer nem o endereço da casa em questão, somente o bairro. E quando chegam lá, vão descobrir que, na verdade, a casa não era nem dela. Então, quantas vezes nós estamos vivendo por um excesso dessa busca por sermos instagramáveis, por postarmos um prato gostoso, um passeio legal, um drink que a gente possa tomar? Quantas vezes nós estamos deixando de viver aquilo? O quanto é comum hoje a gente observar que nos shows, por exemplo, um show do Coldplay, que eu vi alguns flashes pela televisão, a maioria das pessoas estavam postando.
Elas estavam ali de corpo presente, cantando a música junto, mas ao mesmo tempo elas precisavam postar para dizer que estavam no show. E não era apenas gravar um momentinho, parar, ok, legal, guardou o celular e curtir o show. Era o show inteiro sendo postado. E aí, a maior reflexão: eu estou vivendo realmente aquilo? Ou eu estou lá, habitando somente essa casa digital? Porque no meio de um dia de trabalho, a pessoa tendo que fazer um projeto, desenvolvendo a sua função específica, aquilo ali não é instagramável, é real. Mas algumas pessoas já chegaram num nível de vício. Por quê? Porque para algumas realmente gera dopamina. Então, para gerar dopamina, elas precisam de estar postando. E nem sempre postando o que é real. É descontraído? É. É legal e isso pode gerar uma série de outras questões? Sim. Mas estudos neurocientíficos hoje já mostram o grau de intolerância, por exemplo, a pessoa conseguir assistir um vídeo maior ou uma palestra por estar viciado em pequenos vídeos do Reels, do TikTok, que tem no máximo 1 minuto e meio. Então, a hora que ela está escutando algo mais profundo, que ultrapassa esse tempo, o cérebro dela já não está comportando mais. Isso é um problema? É, isso é um problema. Por quê? Porque nós vamos deixando de gerar conhecimento e muitas vezes ficando presos somente em informação. Então, eu tenho um filho adolescente e nesse movimento de percebermos, eu e o pai dele, que ele estava com, às vezes, um vocabulário limitado por conta dessas questões específicas que nós estamos tratando aqui, advindas desse mundo virtual, desse mundo digital, o pai dele tomou algumas atitudes com ele. Nós já estávamos cobrando a questão da leitura, que ele lesse não só os livros que a escola recomenda, mas um outro livro que trouxesse informações. E o pai dele colocou ainda mais uma regra, que ele assistisse 2 palestras. E aí, no TED Talk, por exemplo, que é um recurso digital também, que tem inúmeras palestras de grandes pessoas, inclusive de professores de Harvard, tudo, que ele assistisse durante a semana e ele teria que assistir e dialogar com o pai sobre o que ele entendeu das palestras. E logo no início, e aí a gente percebe o processo já do vício com a questão da abstinência, ele meio que ficou fissurado com isso, que ele não estava dando conta, que a palestra era muito longa, que era muito difícil. Mas no decorrer do processo que ele foi fazendo, ele foi assimilando. E assim, o que é mais legal? Ele chegou super feliz que o coordenador da escola dele, ele está no ensino médio, foi dar os parabéns como as notas dele estão aumentando. Ele percebeu o benefício disso no desenvolvimento cognitivo. Então, ontem, o professor mencionou um livro, que inclusive é sobre uma história brasileira, não é um livro obrigatório da escola, mas que é o Holocausto Brasileiro, que trata de um sanatório em Barbacena, onde realmente houve quase que um holocausto ali, e ele me pediu para ler. Era um livro que eu utilizava quando eu lecionava para psicologia dentro da faculdade, em saúde mental com os meus alunos. E ele falou assim: mãe, eu gostaria de ler esse livro, porque o professor falou, eu me interessei. E eu olhei para um garoto que ainda não completou 16 anos, de 15 anos, vai completar agora, interessado nesse assunto, mas isso foi um trabalho realizado. E eu vejo a importância aí da participação, não só da mãe no processo, porque a mãe já é educadora, a mãe já fala muito, mas do pai e das regras que o pai colocou para sair um pouco dessa virtualidade, desse mundo digital. E entender que as coisas acontecem para além disso. Então, é nós aproveitarmos de recursos que esse mundo digital nos traz, mas que a gente não fique preso só nele, porque a vida real, de uma certa forma, ela não é instagramável o tempo todo. E o convite à reflexão que eu faço para todos nós é:
nós estamos vivendo isso? Porque se nós estamos vivendo, consequentemente, nós somos espelhos e os nossos filhos também viverão. Criar novos hábitos perpassa primeiro por nós mesmos e pela nossa capacidade de transformação. E a transformação, a mudança, ela não é confortável. Por quê? Porque ela nos tira da nossa zona de conforto. Exatamente. O novo é desconfortável, mas é necessário. E no momento onde a gente faz essa mudança, a gente consegue ser para os nossos filhos e para aquelas pessoas que convivem conosco modelos e espelhos melhores. Então, vamos passar a olhar para a nossa vida. Não é deixar de postar, mas é entender que não é tudo que nós precisamos postar, que a realidade e existem conexões muito mais profundas, e nós vamos ver isso, inclusive, nas próximas casas, onde nós vamos trazer, casas que habitamos também, que trazem e fazem todo sentido para nós. Eu espero que a gente consiga se conectar antes das redes sociais conosco mesmo. E aí exige um olhar para dentro, um autoconhecimento para um autodesenvolvimento. Um grande beijo e até a próxima.